Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A você que acompanha a Canção Nova, seja bem-vindo, muito boa noite. Que bom mais uma vez nos reencontrarmos aqui no Além da Notícia. Chegando, saudando você, sua casa, tanta gente. Já divulgue para outras pessoas que o nosso programa começou agora e o tema também é bastante importante. Ele nos desperta um grande interesse. Nós vamos falar sobre gestão pública, vamos falar sobre serviços públicos, o bom serviço que você deseja, como você espera que aquele que está à frente de qualquer gestão pública, qualquer cargo público, possa agir bem, trabalhar bem e fazer aquilo que aí na sua cidade, no seu município, você tanto tem necessidade e sente falta, não é? É assim que a gente começa o programa de hoje, já antecipando o tema que vamos falar, e eu quero receber o nosso convidado, cumprimentá-lo com muito gosto. Advogado, gestor político, ex-prefeito de Santos por 2 mandatos, de 2013 a 2020. Paulo Alexandre Barbosa, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Prazer estar com você aqui na Canção Nova, te reencontrar, né? A gente se reencontrando aqui depois de alguns anos. Depois de alguns anos aí, mas sempre te acompanhando aí, acompanhando o teu belo trabalho. Parabéns pelo programa, pela tua atuação e por essa missão tão bonita de evangelizar, né? Através dos meios de comunicação que a Canção Nova cumpre com excelência. Eu estou aqui admirado que você continua um menino. Estou vendo aqui a sua idade, 41 anos? E 42 olha, aí. 42. Ex-deputado estadual de 2007 a 2012, ex-secretário estadual em São Paulo de Desenvolvimento Social, Econômico, Ciência e Tecnologia, adjunto de Educação e também já foi apresentador aqui na TV Canção Nova do programa Lição de Vida de 2007 a 2011. Lembra ainda do programa? Com muito carinho, né? Tive uma oportunidade de enriquecimento, né? De aprendizado muito grande. A gente teve a oportunidade de apresentar aqui Lição de Vida, Ronaldo, de fazer um programa diferenciado, de gravar o programa nas entidades, conhecer os trabalhos sociais espalhados pelo Brasil. Qual era a essência do programa, objetivo? Olha, é mostrar o que está acontecendo de bom no Brasil, né? A gente fazer o programa em loco, em entidades sociais, trabalhos sociais, cuidando de dependentes químicos, a questão da drogadição muito forte, crianças especiais, todo tipo de trabalho. E a gente fazia o programa em loco, gravava conhecendo o trabalho importante. E era uma forma de, através da Canção Nova, mostrar as boas notícias, levar boas notícias, ter a oportunidade de conhecer grandes exemplos. E isso foi muito importante, além da função de comunicador, que você conhece como ninguém, né? Faz com tanta competência aqui na Canção Nova. Foi um aprendizado como ser humano muito grande, né? Porque uma coisa é você assistir, outra coisa é você ouvir dizer, outra coisa é você olhar no olho das pessoas, você estar ali no local, ver com seus próprios olhos o desenvolvimento de trabalhos tão nobres, tão bonitos. As experiências de dor, de luta, de sacrifício e também a doação de outras pessoas que cuidam delas, não é? De fazer o bem, né? Capacidade de transformar vidas que esses trabalhos têm. Às vezes a mídia acaba destinando um espaço muito maior para a notícias negativas do que propriamente para as positivas, né? E é muito importante a gente também ter esse olhar de mostrar as coisas boas, o Brasil que dá certo, os bons exemplos, as pessoas que se doam, que dão de si antes de pensar em si, abnegados, na verdade, que fazem um trabalho sem estrutura, sem as condições necessárias, mas não desistem, que têm inúmeras adversidades, que têm muitas dificuldades, mas que seguem trabalhando, servem até de exemplo para o poder público, viu, Ronaldo? Porque eu digo, repito isso, que muitas dessas entidades, esses trabalhos sociais que eu conheci, o poder público não teria capacidade nem competência para fazer, né? Isso é fato. Então, quando você tem bons exemplos, tem boas práticas, o que se deve fazer? O gestor público trabalhar para aquelas práticas serem multiplicadas. Dar o apoio devido. Dar todo o apoio à retaguarda. Em vez de pensar no poder público fazendo, está dando certo, está acontecendo, está fazendo, vamos multiplicar, chegar em mais brasileiros, chegar em mais pessoas. Então, o terceiro setor é um grande exemplo, né, de superação no Brasil, muitas vezes de falta de apoio do poder público, fazendo tudo com as próprias mãos, mas foi muito enriquecedor esse período, esse momento de aprendizado. Foi uma verdadeira lição de vida, como era o nome do programa, né? Agora eu quero saber, por que você quis fazer esse trabalho? O que te atraiu, o que você fez essa proposta e fazer esse programa na TV? Olha, eu, na verdade, depois de muita reflexão, Ronaldo, eu tive com o nosso querido Monsenhor Jonas Abib, né?
muitas conversas, muitos encontros, refletindo um pouco sobre a nossa missão, né? Eu sempre falo que a gente está em construção, né? E a gente sendo construído, pensando no que pode se aprimorar, pensando na nossa vocação, ele me despertou essa vocação, né? Me incentivou a fazer esse trabalho. E a partir desse incentivo, a partir desse despertar, eu tive a oportunidade de realizar esse trabalho. E depois a vida acabou me encaminhando para outros desafios. Tive a oportunidade, Ronaldo, de ser secretário de Desenvolvimento Social, que é a área do programa, né? Mostrar o trabalho social. O estado de São Paulo todo. Do estado de São Paulo inteiro. Tamanho de um país aí. 645 municípios. São Paulo tem 22% da população brasileira, um quarto do Brasil vive no estado. Então, até pela experiência do Lição de Vida, pelo conhecimento do trabalho das entidades, isso acabou me preparando para essa outra missão que eu tive na minha vida, que foi uma missão também muito importante. Então, o pontapé inicial, né, o ponto de partida, tem nome e sobrenome. Monsenhor Jonas Abib, que foi o grande incentivador para que eu pudesse fazer o programa Lição de Vida. Estou fazendo o cálculo aqui, você tinha mais ou menos 28 anos Exatamente. quando você fazia esse trabalho aí. É porque o Padre Jonas, ele gosta da juventude. Ele viu em você alguém que ele podia confiar para fazer aquele trabalho ali, viu? É verdade, é verdade. Sempre com muito carinho, né? E estimulando muito a nossa reflexão. E a gente dá o melhor de si. A gente sempre pode mais, né? Sempre pode se dedicar mais, sempre pode oferecer melhores contribuições à sociedade. E ele me fez refletir e agir sobre isso, né? A fé sem a obra é morta, né? Então a gente tem que ter fé, né? Mas também tem que colocar as obras, né, de pé, colocar em prática, e foi isso que eu tive oportunidade de fazer durante esse período. Você tem bastante experiências aqui que eu quero aproveitá-las nesse programa, mas antes a gente vai agora acompanhar uma reportagem que a nossa equipe fez sobre você. Vamos lá. Opa! Paulo Alexandre Barbosa tem 41 anos, 20 dedicados à gestão pública. Casado com a advogada Vanessa Barbosa, é pai de 3 filhos. Em 2002, assumiu o cargo de diretor de projetos especiais na Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 4 anos depois, foi eleito deputado estadual em São Paulo. No ano seguinte, em 2007, apresentou o programa Lição de Vida, transmitido pela TV Canção Nova, voltado para a valorização do trabalho desenvolvido pelo terceiro setor no país, onde ficou por 5 anos. Em 2010, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Econômico, Ciência e Tecnologia. Em 2012, tornou-se prefeito de Santos. Atualmente, é consultor da Comunitas, uma organização da sociedade civil especializada em programar parcerias entre o setor público e o privado, em prol do investimento social. Daí, bem, a gente viu aqui um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. E um dos motivos que trouxe você a Brasília aqui nesses dias é que você veio dar uma palestra na Escola Nacional de Administração Pública sobre agenda de eficiência na gestão pública para prefeitos do Brasil inteirinho. Você tem feito isso com recorrência, não é? Exato, Ronaldo. Uma oportunidade, depois de 8 anos do trabalho em Santos, um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer, o privilégio, né, de estar à frente da cidade que eu amo, que eu nasci, que criei minha família, constituí minha família, cidade que acolheu a minha família, acolheu meu pai, que veio lá de Jequitinhonha, Minas Gerais, e foi muito bem acolhido lá em Santos. Seu pai também foi prefeito lá. Daqui a pouco a gente pergunta sobre ele. E eu tive essa oportunidade, tive a chance também de ser eleito no primeiro turno, depois fui reeleito com uma votação recorde aí na história da cidade, que foi motivo de muito orgulho, dessa experiência que nós desenvolvemos junto com uma equipe de trabalho muito comprometida, muito dedicada. Hoje eu estou tendo a oportunidade de levar essas experiências para o Brasil, através da Comunitas, que é uma organização que eu faço parte, que tem esse objetivo de melhorar a qualidade da gestão pública. E hoje eu estive aqui pela segunda vez em Brasília, né, apresentando, fazendo uma palestra na Escola Nacional de Administração Pública, justamente dividindo, né, essas experiências, compartilhando. E o Brasil, Ronaldo, ele tem mais de 5.500 municípios. E tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa na administração pública em todo o Brasil. E eu digo sempre que vale muito mais a pena você replicar e multiplicar as boas experiências, e ao invés de querer reinventar a roda, né, fazer novas iniciativas. Muitas vezes os prefeitos assumem, querem mudar tudo, querem deixar a sua marca, esse caráter da pessoalidade, né, de não
ter administração pública no conceito que é um dos principais, que é a impessoalidade. Muitas vezes gestões personalistas querem deixar sua própria marca e acabam não replicando aquilo que dá certo. Então, eu mesmo, quando estive à frente da prefeitura, pesquisei bons projetos, estudei práticas que estavam se desenvolvendo em outros municípios, estavam dando certo, implantei na cidade. E é assim que deve ser, né, no meu ponto de vista. Isso ajuda bastante, encurta caminho e, o mais importante, dá resultado para quem mais precisa, que são as pessoas, né, que estão ali aguardando numa expectativa do poder público realizar um trabalho importante. Então, essa visão aqui na Escola de Administração Pública é isso, a missão é formar gestores públicos, formar prefeitos, vice-prefeitos, gestores que assumiram esse ano as suas cidades, e eu fico muito feliz de poder contribuir, de poder ajudar para a gente construir um Brasil melhor, porque as pessoas, elas não vivem na União, não vivem no Estado, a União e o Estado são figuras jurídicas, né? As pessoas vivem nas cidades, nos municípios, os problemas estão nos municípios. E é ali que as coisas devem funcionar bem. Exatamente, funcionar. Se os problemas estão lá, as soluções também devem estar nos municípios. O atendimento de saúde, o atendimento de educação, o atendimento da assistência social propriamente dito. Certamente quem realiza com mais efetividade, com mais proximidade esse trabalho é o poder local. E é ali que as coisas precisam acontecer. Eu vou pedir uma análise sua. Você, nesses encontros, eu imagino ali, consegue ter um raio-x dos prefeitos do Brasil, não é? Como é que você os vê? Como é que você os enxerga? São homens e mulheres que necessitam de que tipo de ajuda? Olha, a maioria dos municípios brasileiros são municípios pequenos, né? E esses municípios pequenos, eles têm uma infraestrutura menor para a elaboração de projetos, recursos humanos, mesmo nas próprias prefeituras, arquitetos, engenheiros para elaborar projetos de obras, jurídico também. Então, qual a necessidade? É de realmente dar apoio, né? É de você proporcionar as condições necessárias. Muitas vezes tem uma linha de financiamento para realizar uma obra. Só que o município não consegue fazer o projeto para acessar aquela linha de financiamento. Tem uma limitação, né, de estrutura na máquina pública para realizar. O município não sabe cumprir alguns requisitos, porque a estrutura não está preparada para isso. Então, ter uma estrutura de apoio para elaboração de projetos, para suporte jurídico, eu vejo que é um caminho muito importante para que os municípios possam, muitas vezes, acessar benefícios disponíveis pelo próprio governo federal e também pelo governo estadual. Os municípios médios e os municípios grandes, eles possuem uma estrutura, um corpo técnico mais qualificado, até por conta do orçamento e das condições estruturais, e conseguem acessar. E aí você acaba concentrando mais recursos, em menos municípios, enquanto que o Brasil, um país com dimensões continentais, precisa fazer o recurso chegar ali na ponta para transformar a vida das pessoas, equipamento de saúde, educação, e é um desafio enorme, né? Nós temos um país com mais de 215 milhões de habitantes, um país com dimensões continentais, com mais de 5.500 municípios. E o que eu vi, você perguntou o que eu vi, né? Nessas palestras, nessas aulas que a gente tem participado aqui, a diversidade do Brasil, que é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, a realidade que você tem lá em Pernambuco é diferente da realidade que você tem no Amapá, que é diferente da realidade que você tem no Amazonas, que é completamente diferente da realidade do Rio de Janeiro. E essa diversidade constitui a riqueza do nosso Brasil. Mas o que é comum? Nós precisamos ter gestores públicos qualificados e preparados em todos os municípios, em todos os estados. Então, qualificar, formar, ensinar é fundamental para que a gente possa avançar. Me despertou aqui uma curiosidade, que eu imagino que ali vocês têm momentos de interação, eles podem perguntar, compartilhar dúvidas, problemas, dificuldades e tal. Tem algo que te chama ou te chamou a atenção em algum desses momentos? Assim, pô, mas é inacreditável que isso aconteça ainda. Tem alguma coisa dessa natureza que de vez em quando ali nas conversas, nas aulas, nas partilhas, você vai observando? E você tocou no outro ponto importante também. De fato, há então recursos e benefícios que por falta ou de estrutura ou de conhecimento não chega lá para aquela prefeitura e que em aulas como essa os prefeitos são ajudados. Com certeza, né? Nós temos inclusive uma forma bem prática de poder apoiar a Escola de Administração Pública. Tem isso, né? Que é justamente ter o tutorial, ter as indicações, ter todos os caminhos que são necessários para os prefeitos acessarem a verbas, recursos, programas do governo federal e também programas dos respectivos governos
estaduais. E o que chama mais atenção justamente é as diferenças que o nosso país tem. Nós estávamos numa reflexão lá de apoio para as ações de enfrentamento à pandemia, né, Covid-19, e ajudando a organizar a logística de vacinação dos municípios, né, ajudando a planejar a logística de vacinação. E a gente vê realidades completamente distintas, né? No Amazonas, por exemplo, uma coisa que é impensável, se você vem aqui para São Paulo, para outros estados, o acesso às unidades de saúde para a realização da vacinação se dava através de embarcação. Barcos, às vezes, né, muito limitados, embarcações pequenas, sujeitas, inclusive, às questões de tempo. Então, dependendo do clima, do tempo, teria que ser suspensa. São uma série de variáveis no processo. E porque aí, quando a gente olha assim, o número bruto, né, olha lá o mapa da vacinação. Por que vacinou menos aqui e mais ali? Né? Por que essa cidade, esse estado? Então, existem uma série de dificuldades, de limitadores, e é muito importante que a gente possa contribuir, trazer boas experiências, mostrar o que dá certo em outros estados, em outras cidades e poder aplicar. Mas essas diferenças, eu diria que é aquilo que mais chama a atenção, porque não tem algo que seja cartesiano, que seja exatamente igual. Conceitos, né, você pode aplicar de um estado, de uma cidade para outra. Agora, na prática, muitas vezes esse conceito precisa ser adaptado àquela realidade local. Quando você chega para dar essas aulas, essas palestras para esses numerosos prefeitos aí, como é que eles te olham? Pô, um cara tão novo, foi prefeito por 8 anos de Santos, como é que é feito isso? Como é que eles olham para você? Olha, Ronaldo, sempre recebido, graças a Deus, com muito carinho, né, pelas pessoas, né? Na verdade, é uma troca também, né, Ronaldo? Porque a gente vem trazendo a nossa experiência, mas a gente aprende muito, né? Por exemplo, isso que eu estou te colocando aqui da vacinação no Amazonas, com embarcação, essa logística, foi o que eu aprendi. Eu não sabia que funcionava assim. Então, acaba sendo uma troca de conhecimento. Na medida que você compartilha os seus conhecimentos, compartilha boas práticas. É um orgulho, obviamente, você levar projetos bem-sucedidos da sua cidade, cases de gestão pública para outras cidades. Mas é um momento de você também ter essa troca com as pessoas e aprender aquela realidade. E isso, muitas vezes, nos faz valorizar a nossa situação. Porque, às vezes, você, no menor problema, cria uma dificuldade, fala, olha, não vai dar. A hora que você vê gestores, muitas vezes, se transformando, se superando para realizar algumas entregas, você vê que a sua tarefa, eu diria, é menos desafiadora do que aquele que está lá na ponta, no fundão do Nordeste, ou que está lá no Amazonas, que tem muitos desafios, né? Então, é muito importante esse momento, porque acho que ninguém sabe tudo, né? E ninguém ignora tudo. A gente aprende sempre. Então, deixa eu fazer outra pergunta agora. Você é advogado e foi prefeito por 8 anos. Hoje ensina aos prefeitos a fazerem melhor o trabalho deles, a gerirem melhor suas cidades. E você, como é que você aprendeu? Qual foi sua experiência? O que te levou também a fazer experiências que hoje você ensina aos prefeitos, abre caminhos para eles? Como é que você foi moldado? Olha, Ronaldo, eu venho de uma família, né, que meu pai, nós não tínhamos nenhuma vocação política na família, hereditária, mas meu pai veio lá de Jequitinhonha, Minas Gerais, para Santos, chegou em Santos, porque meu avô tinha conquistado um emprego em Santos. Meu avô conquistou o primeiro emprego dele foi ser coletor de lixo da prefeitura, né? Foi trabalhar lá na limpeza urbana da cidade. E o meu pai galgou vários postos de trabalho, foi engraxate de sapato, vendeu palhinha nas feiras lá de Santos, vendeu pipoca e cinema, enfim, fez de tudo e acabou recebendo uma série de oportunidades, né? Trabalhou no mercado cafeiro e se tornou prefeito da cidade. Teu pai chegou a ser prefeito depois dessa trajetória toda? De muito trabalho, uma história muito bonita, uma história de dedicação, de superação, criança bem simples, ficou órfão de pai com 9 anos de idade, era o filho mais velho, perdeu o pai, teve que ajudar a mãe a criar os outros irmãos, não estudou no tempo certo, teve que estar ali à frente dos desafios de um lar aos 9 anos de idade. E acabou se tornando prefeito. E desde sempre nós somos em 5 irmãos, né? Meu pai conheceu minha mãe lá em Santos, formaram a nossa família. E meu pai sempre procurou nos ensinar, né? Mostrar
a sua trajetória de vida, o quanto foi difícil, né, para que ele pudesse chegar onde ele chegou, nos inspirar. Meus irmãos, dos 5, eu sou mais novo e os outros acabaram optando por outros caminhos, nenhum pela vida pública, mas ali acompanhando meu pai, estando ao lado do meu pai, aquilo me inspirou, me motivou. Estou contando tudo isso para dizer, você falou do aprendizado, né? Quer dizer, meu maior professor, sem dúvida alguma, foi meu pai, né? Que hoje não está mais aqui, mas foi quem me ensinou, foi quem me inspirou, quem me motivou. Ele foi prefeito de Santos em que época? 80, 84. 80, você estava com que idade? 1 ano de idade. Um aninho de idade. Eu nasci em 79, ele foi em 80, ele como ele Você estava nos braços dele enquanto ele estava governando a cidade. Isso, e depois, né, ele acabou seguindo toda a trajetória dele, né, meu pai faleceu em 2011, nesse período, um período de muita troca, de muito aprendizado, e eu acabei despertando para a vida pública, né, e fui seguir o caminho. Trabalhei em São Paulo, recebi também muitas oportunidades, trabalhei no governo do Geraldo Alckmin, né, tive um trabalho muito importante, desafios importantes, e acabei tendo esta vocação. E é servir, né? O mais belo da vida pública é você poder ter a convicção, e é muito gratificante isso, saber que o teu trabalho, que o trabalho bem feito no setor público muda a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. Você vê uma pessoa que não tinha casa, que estava na favela, que estava numa submoradia, ganhar a chave da sua casa, ganhar a chave do seu apartamento. Você vê que um bom equipamento de saúde, uma boa estrutura de atendimento salvou a vida de uma pessoa. Você vê as crianças e os jovens se desenvolvendo com uma educação de qualidade. Isso é muito gratificante, isso não tem preço e é o que me motiva a seguir na vida pública. O que você está nos dizendo aqui, agora muita gente fica imaginando. Há, de fato, gestores públicos, homens que estão nas esferas de governo, que se envolvem, se emocionam e, de fato, se entregam a esse trabalho? É isso que você... Sem dúvida, Ronaldo. Assim, eu acho que isso que é o que vale, né, da vida, porque se não tiver essa motivação, porque a tarefa, especialmente do Poder Executivo, o prefeito, é uma tarefa desgastante, né? Porque você é prefeito 24 horas, não tem opção. Você vai falar, no final de semana eu não sou prefeito, tem um problema na cidade, o problema não escolhe se é segunda, se é sexta, se é terça, ou se é sábado, ou se é domingo. E 24 horas ininterruptamente. E você tem que estar atento, tem que ter esse olhar de ser um zelador, um cuidador da cidade, estar preparado para os problemas que possam existir para enfrentá-los. Mas essa mudança na vida das pessoas, essa transformação na vida das pessoas, isso é o que recompensa. Eu digo sempre que se você não gostar de gente, você tem que escolher uma outra atividade para exercer que não seja a vida pública. Você também diz isso para os prefeitos lá na hora das aulas? Com certeza. Tem que gostar de gente. Isso é o essencial. É a base para a vida e para a vida pública mais ainda. Porque o que você faz todo dia é o quê? É cuidar de gente. É a tarefa, é o que a sua decisão impacta na vida das pessoas. Quando eu estava, por exemplo, diante da pandemia, né, o que fazer? Você pegou 1 ano de pandemia como prefeito. No primeiro período, sem a perspectiva da vacinação. Eu digo que foi o período mais difícil, porque hoje você tem a perspectiva da vacina. O Brasil é um dos países do mundo que mais vacinou, segue vacinando, a vacina resolve, a vacina salva vidas. Lá no começo não tinha vacina, não sabia quando ia chegar a vacina, não sabia o impacto que a vacina teria nas pessoas. E tinha hospitais lotados, né? Tudo lotado, faltava oxigênio de um lado, faltava profissional de saúde do outro, não tinha não tinha leito suficiente, não tinha cama, não tinha respirador e uma luta, né? Me diga, rapidamente, voltando aí nesse ano de 2020, né? 20. Como é que era o gabinete do prefeito nessa época? Olha, era 24 horas por dia, paramos, né, as ações da cidade em outras áreas, concentrei toda a equipe de governo para solucionar os problemas. Então, todos viraram secretários de saúde, dividiram as tarefas, compra de insumo. A gente tinha falta de máscara, Ronaldo. Tinha falta dos insumos básicos para os profissionais de saúde. Né? Se o profissional de saúde não tivesse máscara, não ia atender. Se não atendesse, as pessoas iriam... Bom, então você tinha que trabalhar todo dia com estoques para poder garantir as mínimas condições para os profissionais de saúde atuarem. Proteger a população. Então, foi um período desafiador, né? E esse problema não era local, era um problema mundial. Mundial. Então, os insumos faltavam para a gente aqui, também faltava lá. E a gente teve que se desdobrar para não deixar faltar, para não faltar leito. Graças a Deus, o trabalho que nós fizemos lá, Ronaldo, ninguém deixou de ser atendido, todas as pessoas
receberam atendimento, ninguém veio a óbito por falta de leito, tivemos atendimento de 100% da demanda, não faltou insumo em nenhum momento, um trabalho coletivo que também foi muito gratificante e talvez tenha sido a maior experiência da minha vida pública. E você, por que eu te falei? Você estava falando de gostar de gente. Eu sabia que a minha decisão ali vai abrir, vai fechar, vai abrir um leito, vai adquirir um respirador, vai tomar uma decisão, ela ia impactar na vida das pessoas. Aquela decisão ali podia salvar ou fazer com que a gente perdesse mais vidas. E eu procurava decidir como se fosse a minha casa, a minha família, para os meus filhos. Eu vi uma família ali passando uma agonia, tendo um familiar internado, às vezes perdendo, né, um familiar, me colocava no lugar dessa, porque isso ali podia acontecer com qualquer um. Eu tive parentes que foram doentes, pessoas muito próximas que perdi decorrente da pandemia. Então, você se colocar no lugar do outro é fundamental para você poder enxergar a dor, o sofrimento, as dificuldades, os problemas e poder trabalhar no sentido de equacioná-los, né? Então, foi um desafio bastante importante. Bom, você está falando aí, eu estou me recordando que houve um período nesse ano aí em que a gente via até pessoas de classe alta com plano de saúde chegarem no hospital e não ter lugar. Então, nem dinheiro adiantava ter nessa época, não é? Foi um período realmente... O vírus veio para, diria também, democratizar, né? Porque ali não foi, e como não é até hoje, não é faixa etária, né? Não é classe social, não é bairro, região, quer dizer, ele atingiu pessoas de todos os níveis de escolaridade, níveis sociais, enfim, e exige o quê? Que a gente tenha mais uma visão coletiva, né? Não adianta a gente pensar no interesse individual e deixar o interesse coletivo órfão, que é muitas vezes o que acontece. Olha, acho que eu tenho dinheiro, tenho um bom plano de saúde, minha realidade está garantida. Não está, né? Vamos lá. Mais uma vez eu enfatizo, o Paulo Alexandre Barbosa está aqui em Brasília para dar uma palestra na Escola Nacional de Administração Pública para prefeitos do Brasil todo. Você tem feito isso reiteradas vezes. E eu quero saber o seguinte, como é que você foi o mais jovem deputado estadual eleito em São Paulo no ano de 2006 e mais votado na história, sendo tão novo, você já era muito conhecido lá? Olha, eu tive a oportunidade, Ronaldo, de fazer um trabalho muito bacana com o governo do estado de São Paulo, na época do governador Geraldo Alckmin, lá em 2001, né? E eu comecei a fazer esse trabalho e implantamos um programa que foi muito bem sucedido, foi o programa Escola da Família. Esse eu vou querer um destaque especial no próximo bloco, mas pode continuar. O Escola da Família foi um programa muito bacana, a gente decidiu abrir as quase 6 mil escolas estaduais. São Paulo tem a maior rede de ensino do mundo. Em todos os outros lugares, as redes são compartilhadas, separadas. Cada esfera de governo cuida de uma etapa. Aqui em São Paulo, nós temos escolas em todos os municípios, né? No estado de São Paulo, nos 645 municípios paulistas. E nós decidimos abrir as escolas no final de semana, com atividades culturais, atividades esportivas, de lazer. Muitas vezes a escola aqui que nós identificamos era o único espaço, é o único espaço num bairro, numa região de maior vulnerabilidade social, e ela fica como? Fechada, né? E as crianças na rua no final de semana. Então, falamos, vamos abrir. E nós criamos toda uma estrutura para a abertura das escolas no final de semana. Com universitários, aí foi um grande diferencial. Os universitários eram jovens que saíram egressos da escola pública, que estavam fazendo uma faculdade, né, particular. O Estado fazia um convênio com a faculdade, pagava metade da mensalidade, a universidade pagava a outra metade, o jovem não pagava nada para estudar, 100% de bolsa. E qual era a contrapartida dele? Atuar no final de semana nas escolas, como monitor de atividade. Então, o jovem que está fazendo medicina, noções de primeiros socorros, nutrição, né? O jovem que está fazendo educação, faculdade de educação física, dava lá iniciação esportiva para os jovens, cada um com atividades correlatas ao seu curso de graduação. E dessa forma, Ronaldo, além de a gente abrir as escolas no final de semana, nós formamos mais de 100 mil jovens no estado de São Paulo. Demos a oportunidade de jovens da escola pública realizarem o sonho da faculdade, o sonho do ensino superior, através desse apoio do governo nessa boa parceria. Então foi um programa premiado internacionalmente, inclusive pela própria Unesco. Eu tive a responsabilidade de implantar esse programa
no estado de São Paulo como diretor de projetos da secretaria, e aí pude rodar o estado, conhecer todas as regiões do estado de São Paulo. E aí, naturalmente, em 2006, quando eu fui candidato, eu tive a oportunidade de receber apoios aí em todas essas regiões do estado de São Paulo. Eu tive a chance de ser deputado estadual com uma votação expressiva. Mas é o que eu digo sempre, é oportunidade. Tem muita gente, Ronaldo, com talento, com competência, dedicada, que precisa de oportunidade. Eu tinha 21 anos, recebi essa oportunidade e procurei me dedicar para aproveitar a oportunidade que recebi. E o que falta para as pessoas, para esses jovens, né, para os nossos jovens de hoje, é oportunidade. Tendo oportunidade de estudar, de se qualificar, oportunidade de emprego, eles voam, né? E é fundamental que isso possa acontecer. E a gente, desse lado aqui do poder público, tem a missão, não é a missão, a obrigação, né, de proporcionar estas oportunidades que esses jovens precisam para que eles possam voar. E tudo que você está dizendo aqui também deve ser um incentivo para pessoas que se sentem capazes, com uma imensa vontade de fazer o bem, de fazer boas políticas, de atuar em favor de grande número de pessoas, para que entrem na política também, não é? Pessoas que têm dentro de si uma vontade enorme de fazer grandes coisas e coisas boas, não é? Olha, sem dúvida, Ronaldo, acho que muitas vezes, até pelo noticiário e pelas informações, né, que chegam e que são reais, infelizmente, a gente tem problemas, tem políticos com má conduta, tem a má política. Como a gente tem também, em todas as profissões, os bons e os maus profissionais. E quando as pessoas, a política é o que muda a vida da gente, né? A economia é o que determina a geração de emprego, a gestão de um país é que determina o nível de emprego, de desemprego, é o que determina o preço do pão do dia a dia, do combustível, a carne que a gente consome. Então, a política rege o nosso dia a dia. E na medida que os cidadãos de bem olham para a política e falam, essa política é uma coisa que eu não quero participar, é uma coisa ruim, olham para a política dessa forma, o que acontece? As pessoas de bem se afastam e as pessoas com maus princípios, com poucos ou nenhum valor, acabam permanecendo, ganhando espaço, e a política fica cada vez pior. Então, o chamado que a gente deve fazer é que as pessoas de bem, elas não se afastem, elas participem, né? Pior castigo para quem não gosta da política é ser governado por aqueles que gostam da política. E muitas vezes não gostam de gente, né? Por isso que a gente acaba vendo muitas coisas no Brasil que não deveriam mais acontecer. Então é muito importante que o cidadão de bem possa participar, não só se candidatando, mas também escolhendo, né? Sabendo fazer boas escolhas em nível local, em nível estadual, em nível federal, para que a gente possa viver num mundo melhor. Muito bem, olha, nós vamos continuar a nossa conversa aqui daqui a pouco no segundo bloco. E o que eu já quero saber para o segundo bloco é os principais desafios da gestão pública. Quais são? Na saúde, na segurança, na educação. Já já a gente vai e volta depois do intervalo. Voltamos aqui na sequência do Além da Notícia da noite de hoje. Estamos recebendo o gestor político, advogado, ex-prefeito de Santos por 2 mandatos consecutivos, Paulo Alexandre Barbosa, que está aqui em Brasília nesses dias, veio para dar aulas na Escola Nacional de Administração Pública para prefeitos do Brasil inteirinho, fazer palestras para prefeitos do Brasil inteirinho. Como é que você foi escolhido para essas palestras? Eu sei que você participa da Comunitas, não é? A Comunitas é o quê? Que órgão é? Do terceiro setor? O terceiro setor é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi criada por grandes empresas brasileiras para melhorar a qualidade da gestão pública no Brasil. E essas empresas se reuniram e elas apoiam municípios, apoiam estados, apoiam o governo federal para melhorar a qualidade da gestão. E também tem parcerias com algumas escolas de formação de gestores, disponibilizando aulas, palestras de temas que são interessantes para os gestores públicos. Então, através desse trabalho que hoje eu faço no Comunitas, eu fui convidado, né, pela Escola Nacional de Administração Pública, através do Comunitas, para realizar essas aulas aqui em Brasília. Temos aí uma programação de várias turmas aí que nós vamos apoiar com essa formação de prefeitos do Brasil inteiro. E você falava, Ronaldo, no bloco anterior, dos principais
desafios da gestão pública no Brasil, né? E se você me permite aqui te responder, eu vejo que nós estamos saindo de uma pandemia, né? Enfrentamos um momento desafiador, né? Essa pandemia veio para nos trazer muitas lições, nos impor muitos desafios. E esse pós-pandemia, às vezes as pessoas falam, a pandemia acabou, né? Certamente ela está recrudescendo e a nossa expectativa é que a gente não tenha novas ondas, que o pior momento já passou. Mas o fato, Ronaldo, é que o pós-pandemia vai ser muito desafiador para os gestores públicos do Brasil. Por quê? Primeiro porque o problema da saúde ele está ainda mais acentuado. Às vezes as pessoas falam, agora acabou o problema de saúde, vamos ter outros desafios. Não, né? Durante a pandemia, pessoas que tinham cirurgias eletivas agendadas deixaram de fazer, algumas porque as cirurgias eletivas não foram prioridade, né? E outras, onde podia fazer, muita gente não foi porque estava preocupada de se deslocar para um ambiente hospitalar, para um ambiente da área de saúde sem a necessidade. Então, isso gerou o quê? Uma demanda reprimida durante a pandemia. Inclusive de consultas e exames, que esses dias agora eu vi notícias de que realmente está uma demanda enorme nas clínicas, nos laboratórios, nos consultórios médicos. Demanda reprimida altíssima, Ronaldo, de consultas, exames, cirurgias eletivas, tratamentos, né? Pessoas com doenças graves que interromperam tratamentos, né, em função da pandemia. Então, essa demanda reprimida, ela vai gerar, nesse pós-pandemia, uma grande busca por serviços públicos na área da saúde em todas as esferas. E o esforço governamental terá que ser muito grande para que a gente não perca vidas também, porque o mesmo esforço que foi feito na pandemia para preservar vidas, precisará ser feito no pós-pandemia para que a gente não perca vidas por outros motivos, né? Outros diagnósticos além do Covid, porque um tratamento interrompido, por exemplo, sessões de quimioterapia, radiologia, para quem tem câncer, interromper o tratamento, isso é extremamente prejudicial à saúde. Então, nós vamos precisar ter, pós-pandemia, um grande esforço. Você falou de desafio, a saúde permanece sendo um grande desafio. E eu diria sim, mas todas as áreas serão impactadas, porque há um outro problema grave, que é de orçamento para se atender a todas as demandas de todos os setores, não é? É porque o dinheiro é finito, né, Ronaldo? Não tem dinheiro para tudo. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Governar é o exercício diário de fazer escolhas, né? E na medida que se faz escolhas acertadas, você tem resultados positivos, né? Então, o grande diferencial do governante é saber, de fato, escolher. Saúde é um desafio, mas nós temos o desafio da educação. As crianças ficaram um longo período sem ir às aulas. Isso vai impactar na formação das próximas gerações de brasileiros. Então, o esforço que os governos devem fazer em todas as esferas para melhorar o ambiente tecnológico das escolas, porque a gente pode ter ondas que podem ser mais curtas, mas que podem vir. Antes da pandemia, o Brasil não estava preparado para isso, né? Porque foi um fato novo. Agora, é nossa obrigação estar preparado, porque a gente já sabe os danos que uma pandemia causa. Então, ter um sistema de ensino estruturado, por exemplo, à distância, é obrigação dos governos, devem se organizar para isso, né? Se isso vier a ocorrer, a gente torce para que isso não ocorra, mas se vier a ocorrer uma interrupção e uma necessidade de aulas à distância, o Brasil tem que estar absolutamente preparado para essa finalidade. A gente começou a falar aqui da demanda reprimida na área da saúde e que se percebe porque a pessoa sente no próprio corpo, não é? Mas na área da educação, a gente não consegue ainda tocar na grande perda que houve nesse tempo, na grande deficiência que vai causar este tempo de pandemia. Como é que você imagina que seja possível recuperar essa perda que se teve? E quando eu dei o exemplo da saúde, que na saúde a pessoa sente o problema de saúde, mas na educação talvez não seja tão perceptível agora isso. É uma conta que se paga a longo prazo, né? A saúde é imediato, né? Sentir os impactos no seu corpo, as reações do organismo. Já na educação, você tem um comprometimento das próximas gerações se não tiver uma ação efetiva. Como fazer isso, né? A questão da estruturação da rede de ensino, das escolas, que é muito importante. Nós precisamos ter escolas preparadas para os desafios do século XXI, né? Com os recursos tecnológicos, investir em tecnologia para aproveitar
Eu não acredito que nesse pós-pandemia, acho que o mundo mudou e mudou para sempre. Nós não vamos ter o que nós tínhamos antes da pandemia, nunca mais. Então, quer dizer, um sistema de ensino, por exemplo, exclusivamente presencial, no meu ponto de vista, está fora de cogitação, né, para o próximo século, porque nós vamos ter que ter um sistema híbrido, onde a gente tenha o presencial e tenha à disposição recursos tecnológicos capazes de contribuir na formação dessa geração. Hoje, o que era, alguns anos atrás, um celular? Era um produto raro, né? Era um símbolo, eu diria, de diferenciado, né, do capitalismo, de riqueza. Hoje é um instrumento indispensável no dia a dia das pessoas. Antes as pessoas tinham a linha fixa, por exemplo, né? Quer dizer, em casa era um ativo até que se declarava no imposto de renda. Hoje as pessoas deixam de ter uma linha fixa, telefone fixo, e tem um celular, sinal dos tempos. O mundo mudou, né? E a educação tem que acompanhar esse movimento. Então, acho que essa questão do ensino híbrido, do investimento para recuperar esse tempo perdido. E mais do que isso, para que a gente não perca novos períodos, o investimento em tecnologia na área de educação é, na minha opinião, a prioridade absoluta. Então, vamos lá. O gestor público, ele sente o drama na cobrança na área da saúde e ele precisa dar uma resposta imediata. E nessa área da educação, o gestor público hoje tem essa visão de que eu vou fazer para recuperar a perda que teve esta área da educação, os jovens, as crianças, os alunos em geral. O gestor público tem essa visão. Claro que eu estou generalizando, mas a gente tem boas perspectivas de uma visão dessas na maioria dos gestores públicos? Olha, acho que nós, enquanto sociedade, devemos estimular essa reflexão e fazer esse debate, porque isso é o futuro do país, né? A gente comprometendo, né, uma geração de brasileiros através de uma educação de baixa qualidade, a gente está comprometendo o futuro de toda uma nação. Então, é muito importante que os gestores em todas as esferas, aí não vai um recado de politização, né, desse ou daquele, essa radicalização que nós temos, não. Os municípios, os estados e a União, todos têm o seu papel, têm a sua parcela de responsabilidade nesse processo. E acredito que deva ser uma visão dos gestores, porque é inegável o prejuízo que as crianças tiveram, que os jovens tiveram. As escolas, o sistema de ensino brasileiro não estava preparado para uma pandemia. Não só o sistema de ensino brasileiro, né? Muitos países do mundo. O fato é que nós não tínhamos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas para promover a formação à distância. Agora, nós sabemos o tamanho do problema. Então, nós temos a obrigação de apresentar as devidas soluções. E, no meu ponto de vista, isso passa não só pelos recursos tecnológicos nas escolas, mas também pela formação dos professores, né? Retaguarda que tem que ser dado, o apoio, a qualificação permanente dos professores, com a atualização para esses novos recursos tecnológicos, que hoje não são mais diferenciais na formação dos jovens, são essenciais, são imprescindíveis. Sem isso, o jovem fica desconectado do mundo que nós vivemos no século XXI. Eu vou voltar já aqui ao desafio da gestão numa outra área, mas ainda na educação. A gente terminou o último bloco falando do Escola da Família. Parou o projeto em São Paulo? Diminuiu muito, infelizmente. Foi um grande equívoco, né, do governo de reduzir o programa. Hoje ele existe, mas num tamanho muito menor. E ele é muito importante porque é um programa que traz resultados para melhorar a qualidade da educação, porque as famílias se apropriam do espaço da escola no final de semana, esse senso de pertencimento das famílias. E eu me lembro exatamente disso naquela época, como isso era mostrado e como as famílias celebravam esse fato. Muito, porque a escola muitas vezes é o único equipamento público daquele bairro. Em algumas cidades de São Paulo é o único equipamento público da cidade, né? O único equipamento público do estado na cidade. Então, a escola se apropriando da comunidade da escola, ela cumpre com muito mais excelência o seu trabalho. São os pais participando, os pais frequentando. E, de verdade, é isso. A escola não é do diretor, a escola não é do secretário, a escola não é do governador, a escola é da comunidade, né? É de quem deve ser, porque todos esses passos a comunidade segue. Então, é o trabalho da educação, é o resultado de segurança pública, porque você tira essas crianças da rua, muitas vezes, você evita furtos nas escolas. Então, segurança pública também ela é obtida. O
ponto de vista da perspectiva para esses jovens que fazem a faculdade. São jovens que, pela sua condição social, jamais poderiam pensar em realizar o sonho da universidade. E realizam através dessa parceria do governo do estado com as universidades sem pagar um centavo, têm o seu diploma e conseguem, obviamente, ter um futuro, né, com a realização dos seus sonhos. Então, são várias frentes de resultado, de atuação, e esse programa, no meu ponto de vista, deve ser não só mantido como é hoje, mas tem que ser multiplicado, tem que ser ampliado. Isso é a essência daquilo que nós falamos no início, oportunidade. O jovem tem a oportunidade, ele agarra e dá conta do recado. O governo tem a obrigação de dar oportunidade. Você é um pouquinho mais jovem que eu. Você é de São Paulo. Não muito. Você é de São Paulo e eu sou lá do Nordeste. Eu costumo dizer que eu sou do sul do Piauí. Oh. Na década de 80 tinha lá o CSU, Centro Social Urbano, que era um grande lugar público construído, onde se podia frequentar, os jovens podiam frequentar e até pessoas adultas também. Cursos diversos eram oferecidos ao longo da semana, prática esportiva todos os dias da semana, alimentação para aquelas pessoas carentes que ali iam também e recebiam ali formação, recebiam ali práticas educativas e ainda este auxílio também na alimentação. E quando você falava do Escola da Família, eu falei políticas todas bem-sucedidas e que, lamentavelmente, parece que vão perdendo. Porque quem se lembra lá no Nordeste dos CSUs, tenho certeza que mais uma coisa extremamente eficiente e benéfica daquelas épocas todas. Mas práticas, políticas, que precisam ser valorizadas e, se for o caso, recuperadas, caso hoje não haja algo melhor também a ser feito, não é? Mas vamos voltar aqui a desafios na gestão pública. E na área da segurança, é sempre um desafio permanente também. Como é que você enfrentou problemas na área de segurança, por exemplo, lá em Santos, nos 8 anos? Olha, é um desafio em todo lugar, né? Em Santos não é diferente, somos uma cidade também turística. Na época de temporada, a nossa população ela acaba se multiplicando por 5, 6 vezes, ou seja, a gente tem 400 mil habitantes, na temporada a gente recebe 2 milhões de turistas, então um movimento na temporada muito grande, e as pessoas buscam segurança cada vez mais. Segurança reflete na qualidade de vida. Nós investimos muito em tecnologia, monitoramento em vídeo. Quando eu assumi a cidade, nós tínhamos 191 câmeras de monitoramento espalhadas por toda a cidade. Nós entregamos a cidade no final do ano passado com 1.670 câmeras, um aumento de 770%. E além das câmeras, nós construímos o mais moderno centro de controle operacional do Brasil, né? O centro de monitoramento que faz a gestão dessas câmeras. Então nós temos num único espaço, Ronaldo, uma ideia muito bacana, num único espaço a gente tem lá representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, das agências que cuidam dos serviços prestados na cidade. Então, no caso de São Paulo, fornecimento de água, a Sabesp tem assento lá, a CPFL, que fornece a energia. Todo mundo que tem atividade na cidade tem um assento lá e indica o representante que fica 24 horas trabalhando, atuando, né, para a solução dos problemas. Porque a segurança pública é um trabalho de polícia, mas começa na base. A gente tem a parte da repressão, né, quando não deu certo, que a polícia precisa atuar. Mas tem um trabalho preventivo que é fundamental. E aí, uma política educacional consistente ajuda muito. Uma política social efetiva ajuda muito. Uma zeladoria bem feita da cidade, a iluminação, por exemplo, da cidade, ajuda na melhoria da segurança. Poda de árvore bem feita para garantir a iluminação, né? Porque muitas vezes tem lá a iluminação e tem a árvore bloqueando a iluminação. Isso ajuda. Então, essa zeladoria, essa manutenção, esse cuidado com a cidade também ajuda na questão de segurança. Nós atuamos em todas essas frentes de trabalho, fizemos boas parcerias. Lá o São Paulo tem um projeto da atividade delegada, né, que nos possibilitou ampliar o policiamento na cidade. O Estado é que remunera os policiais, né, dá toda a estrutura. E na atividade delegada, como é que funciona? O município faz um convênio com o Estado e a gente paga o policial para ele trabalhar no horário complementar. Então, além daquilo que ele tem que trabalhar para o Estado, cumprir a jornada dele, no contraturno, ao invés de ele fazer um famoso bico, né, ele é contratado pelo município, remunerado para continuar trabalhando na cidade, pago pela prefeitura. Isso também deu muito certo e ampliou a segurança e o resultado foi muito importante. Um dos principais indicadores, Ronaldo, da segurança, da questão de segurança pública, né? Um dos principais indicadores de violência é a taxa de homicídio, né?
é o número de mortes, né, a cada 100 mil. E a gente teve aí uma taxa de homicídio que foi a menor do Brasil, né, uma taxa que ficou abaixo de 2 mortes por 100 mil habitantes. Então, um dado bastante População de Santos, importante, 430 mil habitantes. E 1,62 por exemplo, é muito melhor do que Miami, do que Nova York, do que Paris, do que Roma. No Brasil, é bastante efetivo. Então, isso é um resultado, não tem solução mágica, viu, Ronaldo? Aquele que promete resolver tudo do dia para a noite, é um conjunto de ações e muito trabalho, muita dedicação diária, pessoas comprometidas. Também não tem salvador da pátria, não é o prefeito que faz tudo sozinho lá no caso da cidade, o prefeito fala, não é o prefeito que resolve, é um time, né? Logicamente que o prefeito tem que saber escolher, saber montar o time, mas é o time que faz com que a gente possa alcançar os resultados. E na questão da segurança, nós avançamos muito na cidade, conquistando indicadores importantes. Ainda na questão da segurança, é um desafio para todo prefeito, para todo gestor público, a questão das drogas hoje. Lá, como é que vocês fizeram? Olha, esse é um problema muito sério, né? A questão da drogadição, infelizmente, ela cresce, né? Atendimento na área de saúde, né? Com todas as políticas disponíveis, e isso foi feito com muita intensidade, né? Os ambulatórios médicos especializados, dedicados a atender os dependentes químicos, né? Um trabalho muito importante. A pessoa que tem a dependência química, ela tem uma doença, ela precisa ser cuidada, ela não pode ser excluída mais do que ela já está da sociedade, ela precisa ser acolhida. Então, nós fizemos boas parcerias com o terceiro setor e criamos equipamentos próprios da prefeitura, respeitando as políticas do governo federal. Nós temos os CAPs, né? CAPS-AD também, que buscam realizar esse tratamento, fazer o acompanhamento dessas pessoas com drogadição. Então, nós qualificamos esses equipamentos no âmbito do poder público, fizemos parcerias com o terceiro setor, destinando recursos para entidades que fazem atendimentos a pessoas com dependência química e investindo fortemente na prevenção, na base. Quando a gente fala de esporte, esporte é vida, é saúde. Santos é uma cidade esportiva, temos aí 7 quilômetros de praias, o maior jardim de orla do mundo, então investimos muito no esporte. Santos ganhou títulos aí de campeã dos jogos regionais, também jogos abertos. Isso tudo estimular o esporte desde cedo é importante, investir na educação, trabalhar o social para evitar que essas crianças, esses jovens, possam seguir por esse caminho. Agora, evidentemente, a partir do momento que a gente tem as pessoas com a dependência, nós temos que ter a condição, a estrutura de cuidar, de acolher, de tratar, para que as pessoas possam recuperar a sua autonomia e serem reinseridas na sociedade. Isso é um problema de todos os municípios brasileiros, né? Sem dúvida, é um problema mundial, né, Ronaldo? Sim. É um problema mundial. E é necessário uma ação coordenada, né, dos municípios, que precisam do apoio dos estados e que precisam do apoio do governo federal. E eu acrescento mais ainda, e onde há, não sei se é a sua realidade que você chegou a enfrentar, e onde há o tráfico, o traficante, o crime organizado, que tipo de ações se fazer? Olha, primeiro dá perspectiva para as pessoas que vivem lá para evitar que essa questão do crime, como eu disse, na questão da segurança pública, você tem a repressão. Depois que o fato aconteceu, é preciso agir para garantir a ordem. Mas é necessário evitar, né? As pessoas, as crianças não nascem criminosas, não nascem já pré-determinadas para isso. É necessário que a gente possa ter uma educação forte, que a gente possa ter oportunidade, né? Na minha opinião, oportunidade é a grande questão. Se você tem oportunidade, se essas crianças, esses jovens têm uma formação adequada, é muito mais fácil que eles possam seguir o caminho do bem, se distanciar das ruas, se distanciar da drogadição. Tudo bem, vamos lá. A gente já falou aqui bastante sobre os desafios do gestor público, mas não esgotou ainda o assunto, não. Eu quero saber aqui justamente como funcionam os planos de participação direta em resultados no serviço público. Eu sei que é um tema que você gosta também. Bastante, Ronaldo. Nós implantamos uma nova filosofia de gestão no município. Santos é pioneiro, né, nesse trabalho. O município de Santos, a cidade é pioneira nesse trabalho, que é uma questão básica no mundo atual, mas na administração pública é algo muito novo.
Então, o que nós levamos? Os conceitos da iniciativa privada, do setor privado, para o setor público. Como? O setor privado é muito comum ter meta, resultado a ser cumprido anualmente, final do ano, cumpriu meta, bateu meta, tem bônus, recebe bonificação, né? Gratificação por resultado. No setor público não é algo muito presente. Então, nós universalizamos essa prática na Prefeitura de Santos. De que forma? O secretário, todo começo de ano, assina um contrato com o prefeito e sabe as metas que ele deve cumprir até o final do ano. Vai lá, divide as metas com a sua equipe, plano de trabalho. Final do ano, as metas foram cumpridas de 90% a 100%, né, de eficácia nas metas. Os servidores da pasta recebem 100% de bonificação. Se as metas forem atingidas de 70% a 90%, os servidores recebem 50% de bonificação. Se as metas ficaram abaixo de 70% de cumprimento, o servidor não recebe nada. 0 de bonificação. É um estímulo, né, visando a meritocracia. Eu ia chegar aí e quero saber também, e dá para fazer, o gestor público consegue fazer isso? Consegue hoje, é uma felicidade para a gente em Santos, isso não é uma iniciativa de um prefeito, hoje é uma prática da cidade, é lei. Nós adotamos inicialmente como experiência de gestão e hoje ela está amparada por lei, essa iniciativa, esse modelo de governança. O orçamento prevê. O orçamento prevê, o escopo legal da cidade prevê, então os prefeitos que me sucedem e todos os outros prefeitos da cidade terão isso como norma. Isso é muito importante, viu, Ronaldo, porque estabelece uma meta de melhoria da qualidade da gestão pública, melhorar a qualidade da gestão, tendo metas efetivas e recompensando, bonificando quem se dedica para cumpri-las no dia a dia. E isso é um bônus para o servidor, não tem nada a ver com o salário, não tem nada a ver com aquilo que é direito no dissídio, quer dizer, a gente agrega valor porque o servidor também acaba se dedicando ainda mais e entregando melhores resultados, não para a prefeitura, mas para o cidadão comum que precisa de serviços públicos de qualidade. Muito bem, gente. Estamos conversando aqui com Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, gestor público, palestrante também em cursos e aulas para prefeitos. Um intervalo bem rapidinho, a gente volta já no último bloco aqui do nosso programa. Voltamos aqui na sequência do Além da Notícia dessa noite. Está bastante legal. Estou conhecendo aqui experiências diversas de gestão pública, conversando com você, que é um especialista, embora muito jovem, viu, Paulo? Mas vamos lá. Eu queria perguntar agora sobre um outro assunto aqui. A cidade de Santos é a única cidade ainda é a única na América Latina com selo de cinema? Sim, da Unesco, né? Uma cidade criativa, temos o selo Cidade Criativa, por conta do trabalho no setor audiovisual, cinema, reconheceu isso na cidade, nós temos cinemas em todas as periferias da cidade, temos salas de cinema na praia, né, na areia, então é um trabalho muito bacana e a Unesco reconheceu Santos como cidade de cinema, é a única no Brasil com esse reconhecimento. É pelo número Pela política audiovisual, pela política nessa área e, obviamente, que os equipamentos... E acessível também? Acessível, política acessível. As pessoas têm a oportunidade de ter acesso a salas de cinema em todas as áreas da cidade. Temos muitos festivais, o estímulo à produção local, então, com vários diretores. E Santos também tem uma outra característica, Ronaldo, que é o nosso centro histórico, que acaba sendo palco para gravações de minisséries, filmes importantes, que acabam tendo Santos como palco. E a gente trabalha para preparar a mão de obra para servir. É mais uma atividade também visando aí ao desenvolvimento da nossa economia local. Este selo do cinema foi conseguido na sua gestão? Na nossa gestão. Como é que foi? Como é que você conheceu isso? De onde veio essa ideia? A Unesco abriu um credenciamento para a concessão de selos em determinadas áreas. Cinema era uma das áreas. Como nós tínhamos um trabalho positivo nessa área, nós nos inscrevemos e tivemos esse reconhecimento que é o maior no mundo, é o principal da Unesco em relação à questão audiovisual. Você já nos disse aqui que você teve a inspiração grande do seu pai, que trabalhou como recolhedor de lixo na cidade. Repete um pouquinho aí da trajetória dele. Isso, meu avô foi coletor de lixo, meu pai foi graxate de sapato, vieram de Minas Gerais, lá do Jequitinhonha. E seu pai chegou a ser prefeito? Sim. E aí era um sonho seu também depois ser prefeito da cidade, conseguiu, né? Dá sequência aí nessa bela história do meu pai. E tem uma fundação lá em Santos, então, dedicada ao seu pai, é isso?
Sim, ali no Morro do Pacheco, que foi o lugar que acolheu meu pai, né? Um lugar de periferia na cidade de Santos. Tem lá a história Que dele? eu muito me orgulho. Tem lá, tem um prédio físico, né? Onde a gente faz o atendimento de crianças. Temos uma creche na fundação, temos curso de qualificação. Esse trabalho que a gente acabou de acompanhar aqui, o quanto ele te enche de satisfação? Muito orgulho, né? A gente nunca pode esquecer das nossas origens e eu faço sempre questão de valorizar e reconhecer isso que é muito importante, né? As pessoas foram importantes nessa trajetória do meu pai, consequentemente, na minha essa comunidade do Morro do Pacheco, que por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, está sempre aqui no meu coração, Ronaldo. Olha, para concluir o programa de hoje também, você trouxe aqui um livro de presente que eu quero mostrar agora. Atenção, Sani, pode focar aqui bem. Lição de vida. Aí está aqui, 100 histórias de vidas inspiradas no programa da TV Canção Nova, que você fez por 4 anos. Isso. 100 histórias. Foram quantos programas, mais ou menos, ao longo de 4 anos que você fez? Quase 200 programas, Ronaldo. Quase 200. Não cheguei nem perto de 10% que você já fez aqui. Eu nem sei o que eu já fiz, nem sei. E você escolheu 100 dessas histórias? 100 histórias de entidades, personagens, histórias transformadoras, inspiradoras, realmente lições de vida. Está aqui, gente, ó, tem algumas coisas. Eu vou mostrar aqui, viu, Sânia? Coisas de extremo bom gosto. Está aqui mostrando. Então, aqueles programas de TV que você fez, você conseguiu colocar aqui nesse livro. Cada programa foi transformado em uma história e a gente tem aí 100 programas, 100 histórias, muitas experiências. Relata uma dessas aí e uma que te vivência, tocou muito. Muita gente. Eu tive num trabalho muito bonito, Ronaldo, lá em Peruíbe, de recuperação, né, de pessoas com dependência química, que foi um trabalho que me tocou bastante, um trabalho bastante interessante. Tive um trabalho, também a oportunidade de conhecer, um trabalho de muitas APAES aí no estado de São Paulo, um trabalho muito bonito, lá em Cajamar com o seu Luiz, que é um presidente de uma APAE de Cajamar, um trabalho belíssimo, muita coisa boa sendo feita e a gente precisa não só mostrar, como valorizar, reconhecer e multiplicar. Obrigado pelo presente, fiquei aqui encantado, muito bom. Aqui atrás você colocou também. O senhor Jonas Habib, Sim. Luzia Santiago e o nosso Eto. Conhece, não? Tá demais. Esse trio aqui é da pesada. Trio é bom, né? Obrigado, Paulo. Prazer te receber aqui no programa de hoje. Abraços carinhosos lá à sua família. Você tem um filhinho também especial? Tenho, com síndrome de Down, Guilherme. Eu tenho um filhão especial. Que beleza. O meu é síndrome de Dandy Walker. É. Mas um beijo carinhoso. Ô, Guilherme! Guilherme, o beijo pra Paulo, você. filho, e a Gabriela. Tá São aí. 3. Obrigado, prazer receber você aqui. Eu sei que você tirou um tempo corrido lá da aula que você foi dar. Tá voando agora também. Foi um prazer. É um prazer enorme estar aqui com você, revê-lo e poder conversar com o nosso público aqui da Canção Nova, que eu tenho um carinho muito grande. Tá aí, valeu. E a você, olha, esteve conosco até agora também. A nossa gratidão aqui neste Além da Notícia de hoje. Prefeitos, gestores públicos em geral. É sempre possível fazer grandes coisas pelo nosso povo. E as grandes coisas que também vão encher o seu coração. A gente teve aqui hoje uma aula disto, não é? Grande abraço, fique com Deus. Até a próxima semana aqui no Além da Notícia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.